da minha casa tem um jarro sobre a mesa, dentro do jarro uma rosa. Gosto da rosa vermelha, não sei se a rosa é de rosa, matéria, plástico ou pano. Foi minha mãe, minha madrasta, quem pôs ali faz um ano. Foi minha mãe, minha madrasta, quem pôs ali faz um ano. Olá, está no ar o Papo de Mãe e hoje é Dia das Mães, parabéns para todas nós. E nós resolvemos apimentar um pouco este papo com uma certa polêmica, um papo de madrastas. Aliás, será que madrasta gosta de ser chamada de madrasta? Olha, antes da gente continuar essa conversa aqui, olha que interessante para o Dia das Mães que a gente descobriu, né, Roberta? Sempre olhando o nosso painel aqui, e justamente a gente foi ver ali, tem uma cartinha no nosso painel, que foi o Dil quem colocou ali, que fez o cenário do Papo de Mãe, e a carta que ele escreveu para a mãe dele em 1960, num Dia das Mães. Eu vou pedir para a Roberta ler, porque eu daqui não enxergo. Querida mamãezinha, muitas palavras lindas eu queria dizer-lhe, mamãezinha, neste dia tão bonito, mas como não encontro nenhuma assim, digo-lhe apenas, eu lhe quero muito bem. Abraços e beijos de seu filho Valdir, Dia das Mães de 1960. Olha, ele já era um artista, o Dil, ali naquela época, a carta toda caprichada. Mas como a gente está falando aqui das madrastas, né? Será que elas são como nas historinhas? Ou madrasta é como uma segunda mãe? Madrasta ou boadrasta? E tem muita madrasta que também é mãe. Olha, são tantas questões em torno deste tema. Nossos repórteres foram às ruas atrás de boas histórias. Veja os destaques. Você conhece alguma madrasta ou alguém que tenha madrasta? Conheço, meu namorado. Não é nada bom. Eles brigam, nem se falam. Você acha que é difícil o relacionamento assim de enteados com madrasta? Acho. Por quê? A mulher, ela tem esse dom de querer possuir o marido, né? Então as crianças ficam em segundo plano. A mãe não é perfeita, da mesma forma que a madrasta também não é, da mesma forma que o pai também não é, né? Ninguém é perfeito. A maioria do erro da madrasta é o ciúme que tem da criança. E assim, eu sou uma mulher, eu jamais vou poder competir com uma criança, mesmo porque o amor de pai para filho é único. Olha, segundo o IBGE, em 2009, para cada 5 casamentos, houve um divórcio no Brasil. Foram mais de 177 mil casamentos desfeitos. Casamentos desfeitos que se refazem e surgem novas famílias com a participação de madrastas e padrastos. Então, eu queria pedir aqui para conhecer essas mães madrastas, né? Essa palavra é forte, né? Bastante. Você é a Daniela. Isso. E você, Daniela, você tem filhos, enteados, como é que é? Eu tenho a Helena, que a minha filha vai fazer 2 anos agora, e tenho o enteado Eduardo, de 9. E eles vieram aqui? Não, eles não estão com a gente hoje. Tá, e o seu enteado mora com você ou não? Não, ele fica com a gente... Bom, eu vivo com o pai dele desde os 3 anos dele, então no comecinho ele ficava com a gente uma vez por semana, toda quarta, e todo fim de semana. Depois, enfim, por uma questão que todo mundo na vida dele trabalha de fim de semana. Uhum. Agora, com o pessoal trabalhando um pouco menos, ele fica com a gente um fim de semana sim, um não, e de vez em quando durante a semana. Daqui a pouco você fala mais sobre essa relação. Claro. E também uma coisa que as pessoas querem saber muito é como a relação da mãe com a mãe do enteado, né? Uhum. E você, Daniela, também, sua Eu sou a Daniela também. E você, Daniela? Eu tenho 2 filhos, o Max e a Clara. A Clara está aqui hoje. Eles têm que idade, seus filhos? O Max tem 8 e a Clara tem 6. Uhum. E a minha enteada tem 17, vai fazer 18. Uhum. E eu tô com o pai dela desde que ela tinha 6 anos. Uhum. Mas ela não mora com a gente. Ela ficava, quando ela era pequenininha, ela ficava quarta, né? Uma vez semana quarta e no fim de semana. Mas não era uma coisa rígida, era uma coisa que podia variar, viajava. Então a sua primeira experiência materna foi com a sua enteada? Foi com a minha enteada. Né? E no seu caso também? Também. Como é que foi? Foi. Quando vocês se tornaram mães, vocês já tinham tido essa experiência? Já tinha. Nossa, quanta coisa que eu prática. Falei, agora eu tô vendo. Você passa até a entender um pouco mais a mãe do enteado? Nossa, acho que eu quase pedi desculpa. Legal. Ó, e quem tá aqui também é a Anelisa. A Anelisa, você não tem filhos, né? Não, não tenho filhos, sou recém-casada, tenho apenas 10 meses de casamento. Eu tenho uma enteada que vai fazer 15 anos agora, mês que vem, e eu sou com ela desde os 10 anos de idade dela. Que tá aqui? Tá aqui, a Jéssica. A Jéssica, sim. Cadê a Jéssica?
Oi, Jéssica. E como é que é, aos 25 anos, ter esse peso da palavra madrasta? Olha, eu confesso que foi difícil, porque a primeira vez que eu escutei madrasta eu tinha 21. Mas a relação é tão boa que agora a gente virou mãe drasta e boa drasta. Você acha que até devia mudar esse nome? Como é que é? Eu me lembro que a primeira vez que ela falou madrasta foi no aniversário dela de 11 anos. E aí estavam os amiguinhos todos da mesma idade e tal. E as meninas olhavam pra mim e falavam, quem é, Jéssica? Ela é minha madrasta. Eu tinha 21, 22 anos e aí eu confesso que foi pesado. Você acha que deviam inventar outro nome para madrasta? A história em quadrinhos deixou a fama de madrasta um pouco pesada, né? E como é que é para você? Bom, você com 20 e poucos anos teve que assumir um lado, né, da maternidade mesmo com a sua enteada. Ao contrário das outras que pegaram desde pequenininho, eu já peguei uns 10 anos para frente. Alguns dizem que é mais fácil, porque já não precisa de cuidados, né? Mas também tem um lado da adolescência que não é nada fácil, né? Mas a gente convive super bem, faz 2 meses que ela está morando com a gente e aos poucos a gente vai explicando como é que é essa relação. E você pensa em ter filhos também? Penso, mas não é a curto prazo, daqui uns 4 anos, mais pra frente. Então vou aprender um pouquinho com ela, para depois aplicar nos meus. Aí você já vai ter uma irmã maior para te ajudar a cuidar. Cuidar. Viu que responsabilidade? Olha, Mariana, segundo o IBGE, o homem costuma se divorciar aos 43 anos e a mulher aos 40. Isso porque de cada 10 casamentos registrados no país, apenas 3 resistem a mais de 10 anos. E as uniões que se desfazem deixam, em média, 2 filhos pequenos. E aqui ao meu lado está a Roberta Palermo, que é terapeuta familiar e presidente, vejam só, da Associação das Madrastas e Enteados. Obrigada pela participação, Roberta. Eu que agradeço pelo convite. Vocês fazem parte da associação, não? Ainda não. Se quiserem, podem fazer. Vamos começar. E a Roberta trouxe esse livro aqui, ó, 100% Madrasta, Quebrando as Barreiras do Preconceito. E a gente conta com a participação também do escritor de livros infantis, Ilan Brenman, que trouxe esses livros aqui. E ele é autor também do sucesso Até as Princesas Soltam Pum, mas não está aqui, já sumiu esse livro. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E por que as madrastas são retratadas como más nas historinhas? A madrasta, quando ela aparece nas histórias, ela representa o conflito, representa a mãe, a figura feminina má, que pode ser tanto a madrasta como pode ser a própria mãe. Eu conheço muitas mães más e conheço muitas madrastas muito bacanas. Então eu não vejo a história da madrasta como uma influência na vida da criança, que ela vai achar que toda madrasta vai ser uma coisa terrível e maléfica. Então eu enxergo mais como um arquétipo. E a Roberta é madrasta também? Eu sou também. Inclusive, a palavra madrasta, ela é muito ligada ao má, de malvado. Só que ninguém acha que maçã é uma fruta do mal ou macaco é um monstro. E são outras palavras que também começam com má. Então a palavra madrasta, ela realmente pegou esse estigma dos contos de fada, porque naquela ocasião não existia ainda o divórcio, naquela ocasião do tempo dos contos de fada. Então a madrasta aparecia quando a mãe falecia. Então, e essa madrasta vinha ocupar o lugar da mãe. E nos dias de hoje, que nós temos muitos divórcios, infelizmente, separações, que não são coisas boas, porque realmente é muito complicado para a família que passa por uma separação, a madrasta passou a ser muito comum nas famílias e mesmo assim as pessoas ainda a imaginam como há muitos anos atrás. É uma falta de atualização, inclusive, você rotular uma madrasta numa família como alguém má. Então, realmente existem madrastas más? Existem, mas não existem mães más que colocam a criança no saco de lixo, joga no rio e outras pessoas encontram. Então, é como se a mãe tivesse ou não o direito, digamos, e a madrasta não pudesse. Mas é exatamente isso. A mãe, ela tem uma propriedade sobre aquela criança e não é assim. Filho não é propriedade da mãe, ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem a vida própria dela que ela vai levar adiante. E você teve uma madrasta também e a sua relação com a sua madrasta foi um pouco conflituosa? Foi. Isso te fez ser uma madrasta diferente? Como Certamente, eu digo que eu aprendi com a minha madrasta tudo que eu não deveria fazer com os meus enteados, porque ela teve muita dificuldade. Qual é uma das dificuldades maiores da madrasta? É o ciúme. Muitas vezes o ciúme da criança com o pai, uma boa relação.
Eu acho isso muito estranho, porque eu tive muita facilidade de dividir meus enteados com o meu marido. Mas eu entendo muito bem essa relação. Quando o marido, a esposa e o marido não têm uma relação, um vínculo, eles não têm o tempo do casal, eles não passeiam, eles não têm... Aquela criança tem todo aquele tempo com o pai, e o pai se dedica e ele dá aquela atenção, muitas vezes estimula o ciúme da madrasta. Então, quando você conversa com a madrasta e pergunta como está a qualidade do tempo do casal, vocês viajam sozinhos, vocês passeiam, vocês saem tomar um sorvete, uma volta no quarteirão, e quando eles vão ver, cada um está se dedicando ou à profissão, ao estudo, ou às crianças, e o tempo do casal em si fica comprometido. Isso acontece até com um casal que não tem filhos fora do casamento, né, de outros casamentos. Agora você tocou num ponto que eu acho que é delicado, que é essa relação com a mãe do enteado. Como é que é no seu caso, essa relação? A gente tem uma relação super boa desde o começo. Eu acho que tem muito essa preocupação que a Roberta falou, de sempre ficar claro que em nenhum momento eu ia tomar o lugar da mãe do Du. Então, e desde tomar atenção, então, no fim de semana, estimular ele a levar um desenho para a mãe, quando ele era pequeno. Porque os pais, não, os homens, em geral, não têm tanto essa sensibilidade. Até quando precisava comprar presente Dia das Mães para ele e dar para ela, para ele poder levar alguma coisa, que ele era pequenininho. Então, acho que sempre tem que ter... Eu tentava me colocar no lugar dela, como eu gostaria que fizesse se fosse o contrário. E com relação à educação, quer dizer... Você tinha que respeitar a forma dela educá-lo, é isso? Ela e o meu marido sempre combinaram muito o que podia e o que não podia. Então não tinha, assim, na casa dele era de um jeito, na nossa era de outro. É importante ressaltarmos que as regras da casa do pai não precisam ser as mesmas da casa da mãe, desde que existam. Porque muitas vezes o pai acha que meu filho só vem aos finais de semana, ainda vou falar para ele guardar os brinquedos. Não precisa tomar banho. Não, precisa ter regras e limites na casa do pai, independente da casa da mãe. E a relação com a mãe dela? É super legal. A gente sempre teve uma relação ótima e nunca teve nenhuma diferença, assim, também o meu marido e ela se dão super bem, então sempre foi uma relação super fácil. Eu acho que ela se sentia, e às vezes a gente saía para jantar, ela casou de novo também, todo mundo se dava bem. E ela ficava super feliz quando estava todo mundo junto. Então, festas de família, a gente sempre foi convidado na família dela, então a gente ia junto. Então, sempre teve uma coisa Mas isso é mais raro, não é? Isso é totalmente raro. Eu acho que nós, inclusive a produção deu uma sorte enorme, pegou casos excelentes, porque é importante mostrar que existem ex-esposas que estão maduras para entender que é importante essa nova relação. Porque o que nós vemos muito são ex-esposas ainda muito magoadas, que usam a criança como uma arma contra o ex-marido, que inclusive querem atrapalhar essa relação, afastam o pai da criança, saem de casa no dia do pai buscar para os dias de convivência. Então ainda existe, infelizmente, a maioria das mães é má nesse sentido, elas não querem essa relação. Ficam até com ciúme da relação da segunda mulher com o filho dela? Com a criança, ficam, porque deve ser mesmo difícil, vamos levar isso em conta, porque o seu filho, elas que já são mães, você tem os seus filhos, você vai enviar para casa do pai, você não sabe quem vai olhar, se vão ensinar coisas inadequadas que você não concorda. Você não conhece aquela mulher, né? Exato, você não conhece, ou você até conhece, mas você não se sente segura ainda, então é uma questão delicada realmente, mas é a nova realidade dessa família, então e tem por que outro lado, é bom até ter uma pessoa que goste, que cuide, né? Claro! Que você saiba que mas tá será que não vai gostar lá? mais? Tanto que meu filho vai preferir ficar então, com o pai. É uma insegurança. E o meu filho vai querer ir morar com o pai. Agora, não, olha, no caso da Annelisa, devia ser muito bom o tratamento, porque ela quis morar com vocês, né? Como é que foi essa decisão? A situação bem diferente dos outros dois casos. A Jéssica, ela foi criada com os avós e o meu pai, e o meu marido, meu esposo. Ela não teve a mãe biológica junto. Então, desde os 20 dias, a minha sogra e meu sogro, que são os pais, né, o pai e a mãe, e o meu esposo também. Então, na verdade, já tem 2 pais e a mãe, que na verdade é a avó. Mas a mãe é falecida? Não, foi por opção. Ausente. Opção dela e no momento de que o melhor para a menina era morar com o pai, com os pais dele.
Quer dizer que você não precisa se relacionar. Não tem essa relação com a mãe. dela. Na verdade, a Jéssica não conhecia a mãe dela até os 11 anos de idade, pessoalmente. Ela sabia que tinha mãe, sabia o nome da mãe, mas não conhecia pessoalmente. E hoje você é a madrasta? E hoje eu sou madrasta. E é madrasta no Twitter, e é madrasta no YouTube. E a avó continua sendo a mãe? Sim, a avó continua sendo a mãe, né? Que é que ela chama a avó de mãe. E a opção dela morar com a gente foi assim, pelo convívio bom. Olha, nós compramos um apartamento e nós estávamos 3 meses juntos. No dia da compra do apartamento, ela estava com a gente e ela, eu quero morar com vocês. Então, assim, desde o início o relacionamento foi bom. Nós éramos, eu e o pai dela somos amigos antes de se relacionar, então eu sabia qual era a posição então eu tinha que me adequar, né, à família e também sem muita dificuldade, porque ela é uma graça. Você não tem ex-mulher, né, Eila? E tem madrasta? Tem alguma história assim na sua família? Ou está Também no não. seu... Eu tô aqui pensando, que você está falando, né, Roberta, de tanta histórias boas, por isso que é tão importante a história da madrasta má. Porque tem muitas histórias que não são tão boas assim, as histórias ajudam demais as crianças. E sabe que que é também, e as malvadas, elas não vêm aqui na televisão. É muito difícil, realmente é muito complicado. Não vai assumir, né? É muito difícil. Maldade. Por quê? Primeiro porque é difícil você relatar e às vezes o próprio marido não quer que vá Porque expor. é toda uma exposição da família e tudo mais. Continue ligado na TV Brasil. O Papo de Mãe volta logo. Você por acaso conhece alguma madrasta, alguém que tenha madrasta? Conheço. Conhece? Essa pessoa, ela cuida aqui de crianças pequenas, enteados ou não? Cuida, também cuida. Na verdade, tem um filho adolescente e tem uma criança. Relacionamento normal, tranquilo. Então ela não é aquela madrasta que pode se chamar de a madrasta da Branca de Neve, da Cinderela? Sim. Não, nada disso. Ela é uma pessoa super boa. Você conhece alguma madrasta? Conheço. É parente ou madrasta de amigo? É parente. E ela cuida o quê? Dos filhos do Meu primo. seu primo? Tem época que ela trata bem, mas quando ela briga com ele, com o marido, aí realmente ela desconta tudo nas crianças. Mas e o seu primo, não fala nada? Ele fica quieto, né? Porque ele gosta dela e ele acaba acatando. E as crianças sofrem por isso. Ó, ela vai ter problema em casa, né? Depois que ela assistiu o programa. Mas isso que ela falou, realmente acontece. Nós temos madrastas que têm realmente, como nós já falamos anteriormente, do ciúme. Mas a madrasta, ela tem que pisar em ovos o tempo inteiro, porque se ela trata bem, ok, mas se ela der uma bronca, ela é má. Mãe não, mãe tem todo o poder. Então, realmente, a madrasta tem que se preservar muitas vezes e não se expor. E se ela trata bem demais, a mãe pode achar que ela está querendo se colocar no lugar da mãe. Ela acaba invadindo um espaço que não é dela, porque a madrasta não é mãe também. A madrasta, ela tem atitudes de mãe o tempo inteiro. Olha, em 2009, em 87,6% dos casos, a guarda dos filhos ficou com as mães. O número de divorciados que se casam novamente cresceu 122% na última década. E o total de solteiras que se unem a divorciados já chega a quase 10%. Então, agora aqui com a gente, a Margarete Volpe, que é psicoterapeuta familiar e de casal. Obrigada pela participação, viu, Margarete? Obrigada a vocês pelo convite. Agora, como que fica a criança quando ela passa a ter uma madrasta? É uma nova pessoa que entra na família. Isso, é uma nova pessoa. Não é uma pessoa da família. E aí vem a dificuldade. Puxa, se ela não é uma pessoa da família, ela é uma pessoa do meu pai, não da família. Como é que eu lido com essa autoridade? Como que eu lido com essa relação de respeito? Então, muito vai da parceria do casal. Como é que esse casal se estabelece? A Roberta no começo falou um pouco como que esse casal se diverte, qual é o nível de parceria, de cumplicidade, como que eles acordam as regras de casa. Isso é que vai dando a segurança para a criança.
né? Somado à questão do afeto e tal. Agora, a madrasta fica brava? Sim, a madrasta fica brava. A madrasta tem dias bons, dias ruins, a mãe também. A madrasta tem esse direito. Tem esse crianças direito. falam assim, não vou te obedecer, você não é minha mãe, você não é meu pai. Não sou Mas mesmo. aí o que varia de acordo com cada casa, tem que obedecer, tem que respeitar, Mas aí como é que funciona? Por que isso pode acontecer? Porque as regras que ela quer impor, o pai nunca fez questão. O que tem que tomar cuidado é as regras, o pai tem que estabelecer. Muitas vezes a madrasta se irrita muito, porque ela depende do que o marido vai dizer. Entendi. Por isso que criar filho é muito mais fácil, porque você vai lá, mãe, muito mais fácil. Você vai lá e fala, agora tira daqui, põe ali, senta, vai tomar banho. A criança vai te obedecer porque você é a mãe. Agora, se o seu marido nunca falou para fazer aquilo, então você tem que ter um combinado antes. O pai fala, olha, quando for 8 horas, o papai quer todo mundo dormindo. Então, se ele sair, a madrasta chegar 8 horas, pessoal, hora de dormir, a criança lembra que é assim que o pai quer também. Como é que faz para manter o casamento sem interferência da ex-mulher e sem que os filhos do outro casamento também prejudiquem? Porque quando já são os nossos filhos, já tem essa interferência, né? Como é que faz? Acho que você tem que... É tudo combinar, né? Combinar o tempo só pra você. No nosso caso, a gente ficava todos os fins de semana com o Du. Então, a gente trabalhava, chegava no fim de semana, acabava fazendo programa de criança. E daí a gente combinava que pelo menos uma vez a cada 2 meses, ele ficava, a mãe dele trabalhava de fim de semana, então ele ficava com a avó, daí no fim de semana de ficar com a avó e a gente viajava, como é hoje com os filhos. Qualquer né? família Então, tem que ter, só que o pai, muitas vezes, ele tem uma culpa tão grande por ter porque já não separado, por ter fica. saído de casa, e ele acha que ele tem que ser pai 24 horas por dia. Nós até falamos lá no Fórum das Madrastas que é o pai culpite, que é aquele que não faz tudo, ele quer encaixar o filho. E aí não é saudável para a relação. De jeito nenhum, esse pai deveria ficar solteiro, porque não dá, ele tem que tentar, ele tem que entender que vai ter sequelas, que não vai ser como se ele fosse casado, o filho sim vai vê-lo menos, mas que vai ver e dentro daquela realidade nova vai ser muito bom, porque ele é um pai presente. Se preocupar com a qualidade da relação, né? Não com a quantidade, quer dizer, o quanto que eu sou permissivo para essa criança. Porque isso também é uma coisa que influencia muito em como vai se construir essa nova família. Quer dizer, se esse pai é muito permissivo, porque eu me sinto culpado, porque eu sou ausente, porque eu não sou presente e tudo mais, e ele vem para minha casa, e a casa do pai vira parque de diversão, né? Quer dizer, nenhuma relação se estabelece num parque de diversão. É o pai a gente play se center diverte, que falam, né? O pai play center. E a mãe tem que ter o final de semana com a criança, tudo bem, nesse caso trabalha e tal, mas espera lá, quando que essa mãe tem o tempo dela de se dedicar? Porque o pai é um privilegiado, final de semana ele pode passear, ele pode brincar, e a mãe? Mas tem também um outro lado que eu acho que eu vivi, que é o seguinte, agora, bom, ela tem 17 anos, mas acho que agora até está mais presente. Tem que ter um tempo que é do pai com o filho, e é só deles e de mais ninguém. Então, no meu caso, é super legal. Eles às vezes saem para almoçar só os dois. Porque sabe o que eu acho que acontece? Eu acho ótimo. Eles têm uma relação que não tem que ser a nossa outra família, Não, ele é filha dele, pai e tal. O que eu percebo às vezes é que tem madrasta que quer competir com o filho, né? Aí entra por um caminho completamente errado, certo, não é? né? Porque não... Se você quer competir com o filho... E o que eu vejo também, não sei o que vocês acham, o que eu vejo também, às vezes, isso do pai deixar tudo e a mãe não quer ficar como chata, acaba deixando tudo também. E a criança fica sem limites. Fica uma criança Insegura. Mais difícil até para a madrasta lidar, porque o pai e a mãe não impõem limites, fica uma criança insegura. E o termômetro, na verdade, é sempre o pai. Quando nós vamos observar uma família, aquela ex-esposa que faz chantagem o tempo inteiro, que coloca a criança liga o tempo inteiro, atrapalha. Quem que deixa? Quem aceita chantagens? O pai. Quem que atende o telefone 3 da manhã? O pai. Então, assim, muitas vezes a postura do pai que tem medo da ex-esposa e dó da criança é insuportável para lidar. Então, mas ele não faz por mal. Muitas vezes esse pai não sabe o que fazer para levar isso adiante. Anelisa, você se sente à vontade para impor limite, para chamar a atenção dela? Olha, eu tenho que dizer que foi muito mais fácil, porque como a minha sogra, que era a mãe dela, ela fez de tudo para ser uma relação boa. Então, por exemplo, minha sogra não trabalha, então é o pratinho na mesa, é o copinho na mão, a comida na hora.
E olha, na casa do seu pai e da Ana, não é assim. Os dois trabalham fora, você vai ter que se virar. Então ela já veio pra minha casa com isso já determinado. Até isso, mas pera lá, gente, até uma sogra boa, vocês sabem. A minha sogra é de sucesso. Mas ela não tem a ex-mulher. Eu não tenho a ex-mulher, né? Não tenho a mãe, mas ainda tenho a sogra que me ajuda. Mas pera lá, a sogra normalmente, em vários casos que eu tenho, porque na verdade eu trabalho muito com os casos difíceis, porque são os casos difíceis que vão em busca do meu trabalho. Mas a avó também disputa demais essa relação com a madrasta. Ela ficou bastante sentida. Eu percebi que ela ficou sentida porque, acho assim, perdeu o filho que casou e, tipo, perdeu mais uma que eu sou filha dela. Mas, como a relação é muito boa, então ficou tudo muito saudável para todo mundo. Normalmente nós encontramos muitas dificuldades de tudo funcionar tão bem dessa maneira. Numa família, cujo vínculo, né, sanguíneo, ela é constituída a partir daí, tudo funcionando de uma forma equilibrada já é complexo. Como o Ian falou, às vezes o meu filho fala comigo, eu falo com a minha filha, a mãe fala diferente, já dentro da própria casa já tem problema. Né? Tem todo um contexto, a gente tem... E todo mundo se entende, casal trabalhando. A gente está falando muito das mulheres, mas e a relação com o padrasto? Como é que é para a criança na hora que a mãe arruma um namorado? Sim, e daí o namorado da minha mãe ou o marido da minha mãe, né? Então, as complicações, na realidade, o que a gente tem hoje publicado na literatura a respeito de padrasto, né, é muito menos do que a gente tem da relação da mulher, até porque a mulher se expõe muito mais. E o padrasto normalmente é aquele que vai vir morar com a criança, porque se ela ficou com a mãe, normalmente ele não vai se preocupar se a roupa da mochila veio, combinou o tênis com a camiseta, se a sainha vai ficar bem. Ele não vai se preocupar em ficar muito bonito, loiro, porque ele vai encontrar com o ex-marido da esposa. O homem, ele não inventa um monte de situação, problema, que a mulher normalmente cria. Ele nem vai reparar se a unha cresceu da criança. Ele não quer. Então, para ele... Mas como fica a relação do enteado com o outras padrasto? questões que são as questões da autoridade, né? Como que esse homem funciona em termos de autoridade e dinâmica dentro dessa família e qual é a relação que ele estabelece. Olha, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre as histórias infantis, né? Que as madrastas eram retratadas como pessoas más antigamente, mas as histórias recentes, elas continuam, né? Quer dizer, existe todo um preconceito. Esse filme novo da Disney, por exemplo, Encantada, lá vem a madrasta novamente, má, que fica importunando os mocinhos da história, né? Quer dizer, é um preconceito, assim, tem que ser quebrado isso. Eu não sei se é um preconceito, há controvérsias aí. Acho que de novo, ele é uma representação de um lado mal sombrio que todo mundo tem. Olha que interessante, é por isso que é muito interessante. Essas histórias, elas são ansiadas pelas crianças, elas anseiam por isso. Deve ter algum motivo, crianças que têm madrasta, que não têm madrasta, elas querem ver aquilo. Elas querem ver a madrasta, elas né? querem, elas precisam, olha, tem um livro, eu queria indicar um livro, que é um livro de uma chinesa, que chama A Cinderela Chinesa. É um livro que vocês vão chorar, é uma emoção de história real, uma história real de uma menina que nasce na China, e quando ela nasce, a mãe morre. Então ela assume uma madrasta, e realmente aquelas madrastas de história, terrível, terrível. E o que salva essa menina, livro tocante, são as histórias, e as histórias pesadas, histórias de madrasta. Então ela diz que ela assim, se identifica? que ela se identifica e se fortalece. Então ela diz assim, a avó diz assim pra ela, essas histórias fortes, e que tem a madrasta, que não tem a mãe, mas que tem essa coisa da tristeza, da separação, vão ser para você sempre um talismã contra o desespero. Então são essas histórias que seguraram essa menina para poder compreender que ela teria uma alternativa àquela madrasta. Pois ela se casou, não vou contar o final da história. Deixa eu ver. Não conta. Mostra aqui pro é uma história tocante mesmo. Então, mas qual é o efeito da história, né? O efeito dessa história, do contar histórias, do contar os ritos e os mitos das madrastas, né? É o efeito que sempre existe um fim, sempre existe uma possibilidade. O que acontece, por exemplo, na relação com os padrastos, é que também existem padrastos ruins. Hoje, se a gente for olhar nas estatísticas e nas pesquisas, as questões de violência, as questões de abuso sexual e tudo mais, são muito mais praticados pelos homens do que pelas mulheres. O bater numa criança, a humilhação, a questão de não fortalecer a autoestima é muito mais feita pelos homens do que pelas mulheres.
E olha, a gente fez até uma enquete no Facebook do Papo de Mãe sobre esse assunto e várias pessoas mandaram comentários. Você tem alguns aí? Eu tenho, vou ler alguns, olha. A Teca Vidigal escreveu o seguinte: eu tenho uma ótima relação com meus enteados. Já a Vivi Duda Godoy Barreto disse: minha madrasta entrou em nossas vidas quando eu tinha por volta dos 13 anos, meu irmão 15 e minha irmã 16. Adolescentes complicados. Ela sempre soube dar um palpite sem parecer intrometida. Por isso digo que não tenho uma madrasta e sim uma boadrasta. E por último, o Carlos K. Miranda. Já tive uma enteada que no começo do meu relacionamento era pega pra capar. Mas com o passar do tempo, ela me chamava de pai ou trocava o nome do verdadeiro pai pelo meu. E é tudo uma questão de entendimento, no frigir dos ovos tudo dá certo. Aí papo de padrasto também, né? E tem uma reportagem que a Rosângela Santos foi gravar, né? A Rosângela Santos foi acompanhar um encontro de madrastas. Vamos assistir a reportagem. Um espaço para falar abertamente o que pensa. A mãe não é perfeita, da mesma forma que a madrasta também não é, da mesma forma que o pai também não é, né? Ninguém é perfeito. Uma conversa sem censura. Geralmente o problema é o pai. O problema não é o enteado e não é a madrasta. É o pai que deveria ser o mediador da situação e não consegue fazer esse papel. Autoanálise numa mesa de boteco. E a maioria do erro da madrasta é o ciúme que tem da criança. E assim, eu sou uma mulher, eu jamais vou poder competir com uma criança, mesmo porque o amor de pai para filho é único e o amor de homem e mulher também. Assim são os encontros promovidos pela Associação de Madrastas e Enteados. Uma vez por mês, todos os inscritos no fórum são convidados a bater papo fora do mundo virtual e ajudarem uns aos outros. Eu acho que só pelo fato de chegar, sentar numa mesa e conversar com pessoas que passam o mesmo problema que você, isso já ajuda tanto de você chegar em casa mais leve. Eu falo que eu sou outra pessoa, outra totalmente diferente. Porque assim, eu procurava pelo em ovo e hoje se tiver o pelo no ovo ele vai ficar porque eu nem reparei. Françoise tem uma enteada de 13 anos. Infelizmente, a minha enteada parou de vir para nossa casa, parou de conviver com o pai. Meu marido tentou reatar alguma convivência, de visitá-la, mas infelizmente foram poucos os encontros dos dois que deram certo. E hoje em dia eles se falam muito pouco, convivem menos ainda, e eu não vejo a minha enteada já há mais de 5 anos. Renata é enteada e madrasta pela segunda vez, agora de uma menina de 8 anos. Eu tenho um know-how no assunto porque eu tenho madrasta, com quem eu tive muitos problemas também. Eu já fui madrasta numa outra relação que não deu certo e sou madrasta novamente. Daniela também tem madrasta e um enteado de 11 anos. Quando era menor era complicado, porque assim, sempre tem aquela da mãe que fala mal da madrasta e tal. Mas aí com o tempo, a criança amadurece, a gente também muda o tratamento, muda o comportamento de um com o outro e tudo fica tranquilo. Conversando, elas descobrem que os problemas de uma são também os da outra. E assim aprendem que ser madrasta é também ser boa, que ter um enteado é entrar num relacionamento com o pacote completo, mas que nesse pacote podem ter boas surpresas. Basta que cada um faça a sua parte. Tratar bem, para ser bem tratada. Eu lembro a minha priminha, os pais se separaram e ela chega e fala assim, essa é a sua mãe, né? Eu falei, e a namorada do seu pai, quem é? Porque ela tinha a mãe e a namorada do pai. Não, mas é que a namorada do meu pai é a minha mãe, no meu caso. A Maria está me dando ideia para já fazer um livro. Já. Então. Eu já estou vendo o pai com o organograma assim, ó, esse aqui é seu irmão, uma flechinha. O próximo livro infantil do Ilan, nós já sabemos qual vai ser. Ó, eu vou ter que interromper a conversa, a gente continua daqui a pouco. Nós já voltamos com o Papo de Mãe, continuem com a gente. Você conhece alguma madrasta ou alguém que tenha madrasta? Conheço, meu namorado. Não é nada bom. Eles brigam, nem se falam. Aliás, ele não frequenta direito a casa do pai. Não se dão bem. Não. Então ela é aquela madrasta lá da Cinderela, da Branca de Neve? É, exatamente. Você acha que é difícil realmente o entendimento entre enteado e madrasta? Eu acho que não, acho que rola um pouquinho de ciúmes da parte dela, ainda mais que ela tem filhos agora com o pai dele e tudo. Acho que se ela não tivesse ciúmes seria mais fácil, porque ele é uma pessoa muito bacana e ela também poderia ser bacana com ele.
conhece alguma madrasta, alguém que tenha madrasta? Conheço eu. Ah, você tem madrasta? Tenho. E como que é o teu relacionamento com ela? É legal. Legal, eu gosto dela. Ela é uma boa. Ela faz bem pro meu pai. Então, se ela faz bem pro meu pai, faz bem pra mim. Você acha que o relacionamento de madrastas, de um modo geral, né, com os enteados e tal, é um relacionamento difícil ou não? É difícil. Por quê? Ah, porque, vamos supor, a sua mãe te trata de um jeito e te educa de um jeito. A outra pessoa, ela foi tratada por uma outra mãe e tem um outro jeito. Então, às vezes, pode entrar um pouco em conflito, eu acho. Agora, Roberta, tem madrasta que é má mesmo, não tem? A gente ouve as histórias. Que até proíbe, né, o marido de falar com os filhos. Isso, ou o marido que se deixa proibir, vamos saber. Exatamente, é isso que o pai, muitas vezes o pai, ele tem que saber dosar, ele tem que saber entender que ele tem que pôr dentro de casa alguém que seja bacana para as crianças. Ele não pode trazer para casa uma inimiga. Agora, muitas vezes ele tem que também analisar o que está acontecendo para que essa relação não esteja boa, porque muitas vezes o pai cria conflitos e atrapalha essa relação. Então, tem aquele pai que não conta para a atual namorada que tem filhos. Começa a relação e depois, um belo dia, conta, então, deixa eu te contar, eu tenho um filho. Então, já começa de uma maneira inadequada. Tem aquele pai que não quer que a madrasta interfira. Então, essa mulher, para ela se relacionar com essa criança, vai ser muito difícil também. Mas tem, sim, madrastas implicantes com qualquer situação. Então, porque o pai quer dar um bom presente no aniversário, porque o pai faz questão de uma boa escola, e elas, muitas vezes, falam... E elas ficam disputando a atenção. A questão financeira é uma questão que causa muito transtorno, pagamento de pensão. Uma coisa importantíssima que a madrasta tem que entender, quando ela se casa com esse homem, ele já vem com uma dívida junto. Não é ele que decide se ele vai pagar menos, se ele vai pagar... Ele já tem esse compromisso, então não é que ele quer fazer, ele assumiu esse compromisso, foi um combinado feito diante do juiz. Vocês conhecem alguma história assim de conflito mesmo? Porque hoje em dia é tão comum, né, ter madrasta. Vocês conhecem assim de que deu alguma coisa que não foi legal, ou desentendimento até do casal por causa dos filhos? O que eu conheço, uma história que a gente até estava falando nessas histórias de casa, descasa, tem duas mulheres... É também como fica um pouco, eu não sei se a Roberta tem histórias, do direito, a madrasta ajudou a criar aquela criança, viveu 12, 15 anos com o pai e se separa. E daí, do dia pra noite, ela perde total contato com aquela criança. E a lei não garante nenhum. Não, então, é o que nenhuma possibilidade dela ver. Você criou vínculo então, com aquela criança. E a criança com você. A madrasta tem deveres pelo papel feminino que ela ocupa, mas ela, legalmente, judicialmente, ela não tem direito nenhum sobre a criança. Eu tenho aqui mais relatos das pessoas que participaram através do Facebook. Então, olha, a Cíntia Toledo, ela disse o seguinte: eu também tenho um ótimo relacionamento com minhas duas enteadas, hoje com 22 e 26 anos. Até o casamento, ou melhor, mais precisamente, até a minha gravidez, era meio complicado. Mas os irmãos, tenho trigêmeos, são as paixões delas e vice-versa. E a Luciana Colasso disse o seguinte: meu filho tem padrasto e uma relação ótima entre eles. Meu marido cuida dele desde os 9 anos e os dois não se largam, mesmo com o nascimento das minhas gêmeas, que hoje tem 4 anos, a relação dos dois é ótima. Adoro ver meu quarteto sempre unido. E a Rita Lizauskas, a nossa colega, né, apresentadora da Rede TV. Eu amo os meus enteados como se fossem meus filhos. Namoro com o pai deles desde que o pequeno tinha 1 ano. Nossa relação é ótima e com a chegada do irmãozinho deles, ficamos ainda mais unidos. E por último, a Luciana Monteiro, Portugal Gomes. Meninas, costumo chamar minha madrasta de boadrasta. O nome dela estava em meu convite de casamento, junto aos do meu pai e minha mãe. Não preciso dizer mais nada, né? Além do fato de meus filhos a chamarem de vó. Só que a madrasta tem que tomar muito cuidado, porque ela não pode esperar que isso aconteça. Porque muitas vezes a madrasta se frustra, porque ela fala, poxa vida, criei, eduquei, ensinei, e não tem um reconhecimento. Então, assim, nós não podemos nós devemos nos dedicar, devemos fazer a nossa parte e ver o retorno em pequenas coisas. Primeira coisa, quem mais tem que agradecer é o marido. Esse é fundamental, que nos elogie, fale, poxa, obrigado por tudo que você fez. Porque sim, nossa maior ajuda foi para eles.
E perceber nas pequenas coisas. Eu nunca esperei, mas o dia que o meu enteado chegou em casa da escola e falou: onde está o meu irmão? Onde está o meu irmão? Que era o meu bebê que tinha acabado de nascer. Foi tão gratificante porque ele reconheceu o meu filho como irmão. Então, isso para mim foi um reconhecimento. Na realidade, ele confirma o teu vínculo sanguíneo com ele através do irmão. Então, né? Que é isso que instaura o irmão, né? Ele concretiza aquilo que só era subjetivo, que era só no laço afetivo. Agora a gente vai conhecer a Jéssica. Você está com quantos anos, Jéssica? Tô com 15 anos. 15. E como é que é a sua madrasta? Ah, sim. No começo foi difícil, né? Tipo, eu conheci ela, meu pai já namorava antes, tinha terminado, mas aí ela veio e foi, tipo, não tem como explicar, tipo, se eu gostava dela, porque eu não conhecia ela. Mas aí com o tempo foi passando, tipo, e agora a gente é muito amiga, assim. Agora conta pra mim, ó, sem ela escutar, a primeira vez que você olhou pra ela, o que você achou dela? Achei ela bonita. Há pouco eu parecia a Barbie. Agora conta aqui entre nós. Foi difícil dividir o seu pai com ela, assim? Ah, não, porque eu já estava acostumada, já, que meu pai sempre namorou, né, então. Você viu que namorado? Vai entregar. Já era algo comum. Não, eu já estava acostumada. E eu convia mais, tipo, com a minha mãe. Meu pai sempre estava trabalhando. Com a sua Mas avó, e quando né? seu Com a pai sua avó, falou... que você chama de mãe. E quando seu pai falou que ia casar? Como que você recebeu essa notícia? Ah, fiquei feliz. Eu gostava dela e fiquei feliz. Eu até chorei quando ela entrou. Como nós temos só 10 anos de diferença, nós acabamos sendo mais amigas mesmo do que... Assim, existe o respeito, existe, olha, não, sim, autorizações, existe isso, lógico. Também muito com a ajuda muito do imposto pelo pai. E é fundamental para ela precisa ter essa hierarquia para ela se sentir segura, ela não pode ver em você alguém que não cuide dela. Sim, tanto que a relação justamente é essa, amiga, mas é amiga assim, olha, um conselho, são coisas que como eu tô mais próximo da idade dela, fica mais fácil de aconselhar, seja os namoradinhos, seja brigas de escola, seja... Quer dizer que se você pudesse escolher a madrasta, você escolheria, né? Escolheria. E que dica você pode dar para ex-mulher, né? Porque também para essa mulher não deve ser fácil abrir mão do filho que ficava todo dia em casa e passar o fim de semana com o pai, com uma outra mulher, ou ir dormir numa quarta-feira fora de casa. O mais importante e fundamental é que a mãe saiba que o filho não é propriedade dela. Isso. O filho é dela e desse pai. Por um acaso ela tem a guarda dessa criança, a criança mora com ela. Mas essa criança, ela quer pai e mãe. Ela quer o pai participando da vida dela, ela quer o pai na casa dela, conviver com esse pai. É fundamental que essa criança tenha um convívio, veja o pai fazer a barba, vá fazer passeios, tenha aquela rotina na casa do pai. E não tem problema que o pai, foi dormir sem escovar o dente. No dia seguinte, escova com mais cuidado, vai ensinando aos poucos a criança a ter essa rotina Os mesmo. dentistas que vieram aqui não iam concordar com você no programa sobre saúde bucal. O que eu quero mostrar é que muitas vezes a mãe arruma situações que é porque não escova o dente, é porque deu para comer chocolate, ou é porque lá toma refrigerante. Sabe, eu também não gostaria, meu filho não tomou refrigerante, não toma até hoje, não criou o hábito. Eu ficaria chateada, mas o que é mais importante? A criança ter um hábito do refrigerante ou conviver com aquele pai e ter um pai presente? É isso que a mãe vai ter que entender, é uma sequela da separação, porque você vai mesmo perder o controle, sabe? Claro que se você tiver um bom convívio com seu ex-marido, você puder dar um toque e falar, olha, é muito importante que escove o dente dele antes de dormir, não vai esquecer desse detalhe, ele ainda não tem essa iniciativa sozinho, mas não vai ser isso que vai ter que se tornar um empecilho para que esse pai conviva. As madrastas, quando entram no fórum das madrastas para conversar, elas mudam muito, às vezes em uma semana elas falam, nossa, eu tô me sentindo tão melhor que recebi melhor meu enteado esse final de semana em casa. Porque, além de ter desabafado, de ter conversado... O fórum é todos os dias. O fórum, ele fica na internet, então nós temos lá a maioria de madrastas, mas também tem pai, ex-esposa. Basta acessar o meu site, tem um link pro fórum. Já fala o site. Que é o www.robertapalermo.com.br. E basta se fazer o registro, é tudo gratuito, e começar a participar dos tópicos. São vários tópicos, então tem lá, meu final de semana foi muito bom, e todo mundo participa, lê
saber como foi o final de semana, ou ai, meu final de semana foi difícil, tem lá, ai, meu enteado veio morar comigo e agora? Então, aí muita gente põe pontos muito difíceis, fala, agora ferrou, você vai dançar, não vai dar certo, e muitas falam, não, você pensa bem, vai ser bacana. Eu pergunto, as mães podem entrar pra ver isso, as mães dos meninos? Podem, tem muita mãe. É, porque o fórum é aberto. É aberto, tem muita mãe que vai procurar a madrasta lá, então as que não quiserem ser identificadas tem que colocar um apelido, e tem vários apelidos. Pode ser anônimo o negócio. Muda o sexo da criança, eu tenho um enteado, na verdade é uma menina, mas assim, pra poder ter um espaço pra Aí você desabafo. pode falar mal, né? À vontade. E assim, elas chegam falando muito mal e com o tempo elas começam a ver que a criança não tem nada com aquilo, que a criança é reflexo do ambiente que ela vive. Então essa criança chega arredia, mas espera lá, como que ela é recebida naquela casa? Gente, olha, infelizmente eu tô vendo uma placa desse tamanho ali na minha frente que eu tenho que encerrar o programa. Então, você quer deixar algum recado, Daniela? Eu acho que a gente tem que sempre tentar ter uma boa convivência, né? Se colocar no lugar da madrasta e ficar pensando na criança, né? O que é melhor para ela, para a família inteira, para a harmonia de todo mundo. E lembrar que toda mãe pode virar madrasta a qualquer momento. Elas não podem querer atrapalhar, elas vão virar. E toda madrasta pode virar ex-esposa a qualquer momento. Espero que não, que todas continuem casadas, mas... E pode virar mãe também, ela é madrasta por enquanto, pode virar mãe também. Eu tenho certeza que quando eu for mãe eu vou entender muito melhor. Eu tenho certeza disso. E a Daniela? Eu acho que eu amo a minha enteada, a minha despenteada, eu chamo ela de minha despenteada. E eu acho que enriquece demais a vida da gente, ter não ser a família tradicional. Eu adoro, acho. Manda um beijo pra ela, então, como é que ela chama? Juju. Juju vai estar viajando quando vê isso. Beijo. E o seu enteado como chama? Eduardo. Dudu e Juju. E a Anneli? Eu espero que a minha história seja de exemplo para muitas pessoas. Todo mundo acha muito estranho, né? Uma pessoa tão jovem, enteada de mocinha. Não é uma história muito comum, mas acho que ela ficou surpresa, mas é bom mostrar que tem muitas madrastas boas por aí. E você se sente mãe dela? Hoje, há 2 meses para cá, acho que nós sentimos muita diferença no relacionamento, tanto eu com relação a ela e vice-versa. E a madrasta pode se sentir mãe? Tem que tomar muito cuidado. No caso da Jéssica, até tudo bem, porque assim, lá tem a avó que é mãe, mas é uma competição porque você foi muito bem recebida pela avó. Sim. É muito provável que essa avó passe a ser a avó, por mais que a Jéssica continue chamando de mãe, mas as atitudes de responsabilidades de mãe acabam passando para a Annelisa. Então, ela até pode se sentir mãe, mas a gente sempre lembrar, porque para mim, na verdade, a mãe da Jéssica, ela é ausente, mas ela tá lá. Inclusive, para mim, a mãe tá lá. Tanto é que nós falamos a mãe e a avó, porque a mãe, pra Jéssica, é a avó. A gente vê que o assunto não termina nunca, por isso vou convidar todo mundo para participar do chat. Daqui a pouquinho, acaba o programa, começa o chat do Papo de Mãe e o pessoal do Brasil todo pode conversar com vocês. Faço convite para vocês participarem, porque tem muito assunto, né? Vai terminar, o pessoal vai falar, mas você falou daquilo, não falou daquilo. Você tem um site para divulgar? Tem sim, www.terapiarelacional.com e institutovolpepazini.com. Tá ótimo, obrigada pela participação. Roberta, quer divulgar o site de novo? Isso, então eu convido todas as madrastas, ex-esposas, pais a virem participar. O link está no www.robertapalermo.com.br. E você tem esse livro, mostra de novo 100% madrasta, né? Isso, que você tá ele fazendo... é muito bom, que é importante, que no livro eu acabo fazendo um resumo do papel de cada um. O papel dos avós, do pai, da ex-esposa, da madrasta, da criança. Então, todo mundo pode conseguir entrar no papel de cada um. Você está escrevendo um outro, é isso? Logo eu lanço um livro que vai ser para pais e mães recém-separados, como manter essa relação com os novos relacionamentos de cada um deles, para ver se nós conseguimos melhorar ainda mais essa relação. E o Ilan já pensou no título do próximo livro? Então. Não, eu tô aqui delirando aqui. É engraçado que eu nem falei, mas eu tenho um livro que eu lancei no passado que chama Mamãe é um Lobo. Não é madrasta é um lobo, é mamãe é um lobo. Mas tem a madrasta. Tá ali, ó, mamãe, aliás, estão aqui alguns dos... Quantos livros já? Tô com 40. Só 40? Só 40. Alguns estão aqui, ó, Gabriel já para o banho, a cicatriz, telefone sem fio. Esse é recente, último, né? Esse é o último. É o mais recente, não é o último. É verdade.
Muito bom, muito bom, muito bom. O segundo, primeiro veio... Das princesas. As princesas saltam pum. E você vê que meu pum chegou na Espanha. Você falou. Vai em catalão, chama Pets. O poder... Olha lá, é mais bonito. Pets é pum em catalão. Olha, o poder do pum. Transnacional. Vocês já leram esse livro para os filhos das princesas saltam pum, né? Mas continue contando histórias de madrasta, viu? Então. Com todo esse assunto que a gente falou aqui, exatamente. continue contando histórias que elas precisam, elas gostam. No final do programa, o William vai contar uma história. Não tenho medo de contar essas histórias. E o que eu consegui aprendi muito hoje aqui, é que se você tem amor, afeto, a relação tá lá bacana, pode ser madrasta, pode ser mãe, pode ser... A coisa funciona, né? Você tem uma boa comunicação, um bom diálogo. Então, acho que... O problema é que ninguém está se atualizando. Vamos nos atualizar e fazer com que tudo funcione. Então, chegou ao fim o programa. Cadê a Clara? A Clara e o Pedro não querem vir para cá agora, porque, Ilan, você não vai sair daqui sem contar uma historinha de madrasta. Mas vou contar mesmo, aquela que... Madrasta, hein, Roberta? Vai me ajudar muito, sabe, gente? As mães vão mandar as crianças no final de semana para casa do pai, depois dessa história. Enquanto vocês combinam aí como será, nós vamos chamar o programa do domingo que vem e daí vocês fazem o nosso encerramento, tá bom? No próximo domingo, a conversa vai ser sobre como lidar com perdas, mudanças e até com a morte. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e participe do nosso chat. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. E agora, historinhas. Eu posso mostrar a história. Eu quero aproveitar que é Dia das Mães, mandar um super beijo pra minha mãe. Mãe, beijo. Todo mundo mandando beijo pra beijo das minhas filhas. E beijo pra todas as mães do Brasil, que são assim, papo de mãe. Conta essa história que um viúvo tinha uma filha, 7, 8 anos. Quando o pai viajava, era um rico comerciante. Quem cuidava da menina? A vizinha, que também era viúva. Dava banho, carinho, comida. Quando o pai voltava de viagem, a filha dizia: pai, a mãe morreu faz tanto tempo. Casa com a vizinha. Ela é bonita. Pai pensou, bom, ela gosta da minha filha. É bonita, viúva. Vou pedi-la em casamento. De manhã cedo, 5 da manhã, saía fora da casa uma imensa figueira. E a madrasta dizia, daqui a pouco eu volto. Se encontrar um figo sequer bicado, se apanha. Então ela acordava dolorida. Ia pra figueira, morta de fome. E se houvesse um passarinho, ela cantava: xoxô, passarinho, aí não toques o biquinho. Vai embora pro seu ninho. O passarinho ouvia e ia embora. Quando ela abriu os olhos, todos os figos tinham sido picados, todos. A madrasta apareceu, olhou pra ela, olhou de novo pra árvore, chacoalhou, jogou ela no chão. Entrou na casa, pegou uma pá, fez um buraco no chão e enterrou a menina viva. Um dia o pai passou, viu aquela grama e disse: capineiro, traga a foice, corte tudo, leve pros cavalos. O capineiro obedeceu, pegou a foice. E quando lhe foi dar a primeira foiçada na terra, veio uma canção triste do fundo da terra. Capineiro de meu pai, não cortes meu cabelo. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou, por causa de um figo de uma figueira que um passarinho bicou. Pai largou a foice, reconheceu a voz da filha e chorando, foi tirando a terra, tirando, até que finalmente encontrou a filha viva por algum milagre de Deus, viva! Pegar essa mulher, pegou na mão da filha, foi até a casa e quando eles abriram a porta, ai meu Deus do céu, eu vi, adoro dar susto, mas eu não aguento. A gente sabe. No chão, eles viram só a roupa da madrasta e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o corpo dela. Dizem que este viúvo está vivo, ainda aqui no Brasil, com mais de 100 anos, lá no Nordeste. Vive do lado da filha, também velhinha. Netos, bisnetos, tataranetos. E um desses tataranetos que veio para São Paulo e que é meu vizinho, que me contou essa história. Obrigada.
A gente sentado ali, na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas, disfarçados rondando ao redor. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais. As recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Não, não chore mais. Não, não chore mais. Yeah. Não, não chore mais. Não, não chore mais. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. Hoje nós vamos falar sobre perdas. Seu filho está preparado para lidar com essa realidade? Como conversar com crianças, por exemplo, sobre a morte? Um assunto difícil, a gente sabe, mas pode chegar um momento em que essa conversa seja inevitável, necessária. Veja os destaques do Papo de Mãe. Perdi um pai muito amado e a gente se sente sem rumo, sem o que sustenta a gente. Qual é essa sensação? A sensação é horrível, né? Você vai conhecer um grupo da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que se reúne todas as terças-feiras. Durante mais de uma hora, pais que perderam filhos e filhos que perderam pais trocam